Então, o processo de vendas, basicamente, eu divido ele em 5 grandes etapas. Tá? O planejamento, a estruturação e dimensionamento do funil, a aquisição de leads, né, de geração de demanda, depois a pós-venda e depois a melhoria disso tudo. E isso é cíclico. Né? Você faz o planejamento, daqui a pouco dimensiona o funil, o planejamento vai ter que mudar, a aquisição vai mudar. Então, você tem que equilibrar esses 5 pratinhos ao longo do tempo. Tudo que eu vou passar para vocês hoje aqui é num conceito P2B. Tá? Aí vocês vão me perguntar, pô, Vitor, o que é P2B? Geralmente a gente denomina as empresas em B2B, né? Empresa que vende para outra empresa, e B2C, empresa que vende para o consumidor final, B2C de consumidor. Só que eu não gosto de classificar as empresas em B2B e B2C, porque, por exemplo, a Bender, eu tenho produtos que são B2B e eu tenho produtos que são B2C. E quando eu rotulo a empresa, isso aqui é uma estratégia B2B. Aí a empresa que é B2C pensa, pô, mas eu não posso usar isso? Ou vice-versa. Então eu gosto de chamar de P, né, o produto. Produto para a empresa e produto para o consumidor final. Essas estratégias que eu vou passar hoje para vocês aqui, elas foram desenhadas e validadas para vender para outras empresas. Mas é claro que a gente pode utilizar alguns conceitos e algumas técnicas aqui para poder fazer a venda para a pessoa final. Mas isso aqui vai ser melhor aproveitado por pessoas P2B. Então vamos lá, o que a gente vai ver hoje, de fato? Para a gente estruturar o nosso processo comercial, não um processo, né, para a gente estruturar as nossas metas comerciais, primeiro a gente tem que ter uma meta financeira. Tá? O comercial ele é intimamente ligado com o setor financeiro da empresa. Então não tem como a gente querer definir meta de venda se a gente não tem uma meta financeira. Então a gente vai, primeiro ponto vai ser esse. Depois, uma vez que a gente sabe o quanto a gente tem que gerar de receita, a gente vai, de fato, entender quantas vendas devem ser feitas para gerar essa receita e quantos leads a gente precisa para ter essas vendas, tá? Que é um pedaço do dimensionamento do funil. E, por fim, a gente tem que validar se aquela meta, se aquilo que a gente aquele número que a gente está chegando, ele é de fato tangível, porque você pode chegar num valor que numericamente dá certo, só que você vai ver que é impossível de você fazer. Então, é bom você ficar de olho nisso para ver se esse valor que a gente vai chegar é tangível ou não. Então, são essas 3 coisas que a gente vai fazer hoje. Tá? E eu vou ensinar aqui algumas coisas, alguns processos para vocês. Então, vamos lá. Então, basicamente, aqui a gente tem o funilzinho, né, que representa o comercial, e temos ali o cifrão, que representa o financeiro. Então, as vendas estão intimamente ligadas ao financeiro. Tá? Tem coisas que a gente vai precisar, tem informações, né, que a gente vai precisar saber para poder fazer esse planejamento. Eu elenquei 3, sendo que, às vezes, a taxa de conversão você não vai ter, mas a gente pode estimar. Tá? A gente vai precisar ter uma meta anual de vendas. Se você já tem essa meta anual, perfeito. Se você não tem, daqui a pouco a gente vai vou ajudar você a chegar numa meta estimada ali, de acordo com os seus custos. O ticket médio, tá? Como isso aqui é uma estratégia de produto, eu recomendo que você desenhe um funil, tenha uma estratégia comercial para cada produto diferente. Quando eu falo produto, pode ser um serviço também. Tá? Então, por exemplo, imagina que eu tenho uma consultoria e eu tenho um treinamento. Então, eu vou dimensionar aqui um funil para o treinamento e um funil para a consultoria. Até porque, muitas vezes, os nossos produtos, por mais que eles tenham o mesmo core, ele é para públicos diferentes. Por exemplo, às vezes eu tenho aqui um produto de consultoria de BI e o treinamento de BI. E são produtos para pessoas diferentes. Então, é interessante ter funil diferentes, metas diferentes, né, porque os produtos são diferentes. E a taxa de conversão. Que a taxa de conversão é a razão, é a sua taxa de sucesso. Né? A cada 100 leads que você tem, quantos você de fato consegue vender? Então, imagina uma taxa de 10%, quer dizer, a cada 100 leads eu vendo para 10. Ou melhor, né, a cada 10 leads eu vendo para 1. Tá? Isso é importante. Se você não tiver a taxa, eu vou te passar um número para você substituir. Então, vamos lá. O que seria isso aqui de planejamento comercial, definição de metas? É simples, vamos lá. Então, imagina aqui um produto, a consultoria X, tá? E a gente chegou numa meta de 240 mil ano. A empresa quer faturar 240 mil para o ano dela. Beleza. Uma coisa que a gente vai ter que ver aqui é a representatividade do produto. Tá? Porque, imagina, eu tenho uma empresa que vende diversos produtos ou serviços diferentes. Imagina serviço aqui, né? Que vende diversos serviços.
Esse serviço que a gente está dimensionando agora, qual é a representatividade dele? 50%. Quer dizer, eu espero fazer daqueles 240, metade vai ser com esse produto. Beleza, então a gente chega aqui numa meta anual de 120 mil. Botei as continhas redondas aqui para ficar fácil o entendimento. Esses 120 mil dividido pelos 12 meses, chega numa meta mensal de 10 mil. Então, beleza. Esse produto, consultoria X, eu tenho que fazer 10 mil reais mensais para eu conseguir chegar em 120 mil ano, e isso representar 50% dos 240, né, de todos os produtos juntos. Perfeito. Qual é o ticket médio? O que é o ticket médio? O ticket médio é o valor médio da sua venda. Imagina, eu vendo uma consultoria aqui, às vezes a 2.000, às vezes 2.300, às vezes 1.800, mas na média, se eu somar tudo e dividir, eu vou chegar ali num valor de 2.000 reais. Então, se eu tiver 2 vendas, eu posso esperar receber 4.000 reais. Pode ser que eu receba um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas na média eu vou receber ele 4.000. Beleza, 4.000 é importante. O 2.000, esse ticket médio é importante para a gente. Por quê? Porque a gente vai dividir a nossa meta mensal ali pelo ticket médio. E vamos chegar no total de vendas necessárias. Então, para eu conseguir fazer esses 10 mil mês, eu preciso vender 5 produtos a 2.000 reais. Beleza? É simples. Eu vendendo 5 produtos, eu consigo satisfazer todas as etapas aqui pretéritas que eu passei para vocês. Então, o que a gente tem aqui é um funil. A gente vai ter que ter um funil. Vamos desenhar. Isso aí também a gente vai desenhar nas próximas lives. A gente vai ter um funil de vendas e mensalmente eu tenho que tirar ali 5 vendas. Legal. Mas quantos leads eu preciso conversar para poder chegar nessas 5 vendas? Né? Às vezes eu preciso de, 20 pessoas para ter 5 vendas, às vezes eu preciso ter 100 pessoas para ter 5 vendas. Porque quando a gente fala de meta, a meta é a venda, claro, eu preciso vender ali 5 produtos. Mas se você amarrar a sua meta na venda em si, ela não fica muito bem estruturada. Você tem que amarrar suas metas nas atividades que vão gerar aquela meta, né? aquele valor, que nesse caso é o 5. Então, por exemplo, a geração de leads. Se a gente tiver aqui uma taxa de conversão de 10%, então imagina que de cada 10 leads que eu converso, eu fecho uma venda. Eu tenho uma taxa de conversão de 10%. Considerando que eu preciso de 5 vendas e a minha taxa é de 10%, eu preciso aqui de 50 leads. Tá? Vitor, como que você chegou nessa conta aí? É só você dividir as suas vendas pela taxa de conversão. Você vai chegar ali em 50 leads. Então, o que isso aqui está querendo dizer para a gente? A gente precisa colocar 50 pessoas num funil de vendas mensalmente, para que daí a gente consiga tirar 5 pessoas, 5 vendas, e essas 5 vendas a 2.000 reais, que é o nosso ticket, gere 10.000 reais, em 12 meses 120, representando, né, metade das vendas totais, a gente chega nos 240. Tá? Legal, então eu preciso de 50 leads. Aqui que vem aquela parte que eu falei, é tangível, não é tangível? Porque se a gente dividir aqui, imagina que eu tenho 3 canais de vendas, de geração de lead, né? Imagina que eu tenho o Instagram, eu tenho, um outdoor e eu tenho um representante que fica andando aí e gerando demanda para mim. Vamos ver por canal. Eu vou dividir esses 50, eu preciso gerar 50 pessoas aqui para eu começar a negociar com elas. Como eu tenho 3 canais de vendas, cada canal desse vai precisar de 17 leads, gerar 17 leads por mês para mim. Tá? Considerando 22 dias úteis de trabalho, eu vou ter que ter ali mais ou menos um lead por dia, por canal. Aí você vai pensar, eu consigo gerar em cada canal um lead por dia? Consigo. Então, beleza, essa meta está dentro da realidade, da expectativa. Não consigo. Vamos supor que desse aqui, 20 leads por canal por dia. E você fala, eu não consigo gerar 20 leads no marketing todo dia. Então, você teria que refazer aqui os seus cálculos. Ou melhorando sua taxa de conversão, ou aumentando o seu ticket médio. Tá? Quando eu abri o Power BI para mostrar algumas coisas para vocês, a gente vai ter ali uma simulação. Lá a gente vai conseguir brincar com esses valores aqui para vocês entenderem, né, como que é a dinâmica. Quando eu aumento o ticket médio, diminuo a meta, enfim. A gente vai fazer uma simulaçãozinha e vocês vão conseguir ver isso na prática. Mas então aqui está a nossa descrição de cálculo. E no final, você tem que dar uma avaliada para ver se esse número aqui faz sentido ou não. Tá? Se fizer sentido para você,
essa meta, essa estrutura que a gente está desenhando é válida, é atingível. E você pode até botar um pouquinho a mais para ter uma gordurinha, né? Como eu fiz aqui, porque 17 dividido por 22 dá menos do que 1, dá, sei lá, 0,8. Mas eu botei 1 porque não existe 0,8 lead, né? Beleza? Então a gente chegou aqui à conclusão que a gente precisa ter 5 vendas. E para a gente chegar nessas 5 vendas, a gente precisa ter 50 leads sendo gerados. Um lead por canal por dia. Beleza, definimos que isso aqui é tangível, que a gente consegue atingir esses números. Então, validamos aqui nosso desenho de meta, né? Encontramos a meta e validamos se ele é tangível ou não. Eu vou compartilhar o Excel com vocês. Se você não tiver definido a meta mensal, né, a meta mensal, anual, financeira da sua empresa, vou passar aqui uma simulaçãozinha que você pode fazer no Excel para clarear a sua ideia e você conseguir ter a meta anual, porque é a partir da meta anual que você vai definir a sua meta comercial. Então, você faz uma listinha aí. Aqui eu coloquei despesa com funcionário, despesas administrativas, contas fixas, marketing, um dinheiro para ter em caixa. Tá? Tem muita gente que quando vai fazer as contas aqui não pensa nesse dinheiro. É legal você pensar nesse dinheiro em caixa. Então, você vai colocar aqui os valores e vai somar. Nesse caso aqui, deu 7.700. Então, imagina que isso aqui é a minha empresa. A minha empresa precisa de 7.700 por mês para pagar as contas dela e ficar rodando, né, operando aí normalmente. Aqui eu não estou tirando ainda a nossa remuneração. Isso aqui seriam só os custos. Imagina, isso aqui é o custo total. Imagina que a gente vai ter uma receita X. Dessa receita, eu quero 40% de lucro. Imagina que a gente tem uma margem, a gente quer. Isso não tem, né? A gente quer uma margem de lucro de 40%. Como que você chegaria no valor final, né, na meta, no valor que você tem que ter mensal para satisfazer essa condição? Então, imagina, você tem que receber um dinheiro mensal, 40% desse dinheiro tem que dar 7.700. Muita gente faria o seguinte, aqui eu fiz duas coluninhas para mostrar o certo e o errado. A maioria não vou dizer de vocês, né, porque o público daqui é qualificado e sabe fazer a conta, mas muitas pessoas viriam aqui, iam pegar os 7.700 e multiplicar por 1,4. Por que 1,4? A gente ia acrescentar 40%. Quando a gente faz isso, a gente chega em 10.780. Só que isso aqui é o jeito errado. Tá? Vou até descer aqui um pouquinho. Esse aqui é o jeito errado de fazer a conta. Por quê? Você quer ter uma margem de lucro de 40%. Se você fizer essa conta do jeito que eu fiz, você vai chegar em 10.780, né, a receita que você quer. Só que se você chegar nessa receita, o seu lucro vai ser de 3.000. O que é isso? É o 10.000 menos os 7.000 dali. Tá? Então, você vai chegar aqui em 3.000. E 3.000 representa 29%. Então, a sua margem seria de 29% e não 40%. Então, se você dependesse de 40% para o seu negócio rodar, você ia estar perdendo aqui 11% todo mês. Tá? Você ia estar deixando de ganhar R$2.000 todo mês por conta de fazer uma conta errada aqui. A conta correta a se fazer Só que eu não vou mostrar a conta em si porque, né, ela é até um pouquinho complexa. Mas basicamente o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou pegar aqui a margem que eu quero, os 40%, vou multiplicar pelo custo, né, então eu vou ter aqui 40% do custo, e vou dividir por 1 menos o 40%, né, vou dividir pelo 60%, e somar de novo o total. Quando eu faço isso aqui depois, se vocês quiserem, eu demonstro para vocês, mas é só vocês irem montando a fórmula. Margem de lucro é igual a lucro dividido por custo. Aí você troca o lucro. Lucro é igual ao custo mais receita. Aí você isola o custo, tá? Que aí vocês vão chegar na receita. Basicamente é isso que é assim que você chega nessa fórmula aqui. Então, com essa fórmula, eu preciso gerar aqui R$12.000, R$13.000 aproximadamente de receita. Eu gerando R$13.000, 12.800, o meu lucro é 5.000. E 5.000 representa 40% dos 12. Então, aqui sim eu vou ter uma margem de 40%. Tá? Então, por que eu estou falando isso aqui? Primeiro, façam essa matriz de despesa. Encontrem aqui o valor que satisfaça essa realidade para vocês. Tá? Então, imagina, 12.888.
e multiplico isso aqui por 12 para ter a meta anual. Tá? 154 mil. Isso aqui eu trouxe mais para vocês não errarem aqui o jeito de calcular e encontrar esses valores aqui. E aí, tem uma terceira coisa que eu quero mostrar para vocês. Então, mostrei ali os cálculos que a gente utilizou para chegar nas vendas, né? Para fazer esses cálculos, a gente precisou de uma meta financeira. Se você não tiver esse planejamento financeiro, você pode criar uma estimativa financeira. Aqui nesse Excel, você pode pensar assim, mas eu ainda não tenho alguns gastos. Não tem problema, você pode botar o gasto futuro, o quanto você espera gastar ao longo do ano. Né? Porque se você faz agora o planejamento pensando que vai gastar, sei lá, 5 mil e terminando gastando 7, a sua meta vai ficar defasada com o seu custo. Então, a gente encontrou ali o total financeiro que a gente precisa no ano. Ensinei para vocês aqui como que vocês vão desenrolar para encontrar as vendas, né? Dividir pelo ticket médio para conseguir os leads, dividir pela taxa de conversão. E agora, depois de você montar isso, eu quero mostrar para vocês duas coisas. Uma, como que vocês podem brincar com essas simulações, tá? E outra, como que vocês podem acompanhar o real, né, que é o que de fato você está gerando de receita, com o que você orçou, com a sua meta, que é a segunda tela aqui do BI que eu vou mostrar. Isso aqui, para quem não conhece, é um Power BI. Tá? A gente trabalha aqui na Bender tanto com estruturação de processo comercial como com análise de dados, tá? Criando soluções personalizadas para o seu negócio performar ainda mais, assim como esse exemplo aqui. Então, por exemplo, imagina, aqui a gente vai setar a nossa meta anual. Qual seria a minha meta anual? Imagina que eu quero faturar $500 mil por ano. Aqui, $500 mil. Beleza. Qual é a minha taxa de conversão? Eu vou botar 10%. Tá? Se você não tem uma taxa de conversão, eu recomendo que você bote 5%. Você seja mais pé no chão. Tá? Ainda mais se você vende serviço. Mas se você já conhece sua taxa de venda, sua taxa de conversão, bota a taxa real. Vou botar 10% aqui. E você vai botar também a sua... Aqui está errado. Ó. Aqui é o ticket médio. Você vai botar aqui também o seu ticket médio. Então, imagina que o meu ticket médio aqui é de R$4 mil. Vamos ver essa simulação aqui. Então, para eu conseguir 500 mil no ano, uma taxa de 10%, e um produto que quando eu vendo eu recebo R$4 mil, eu preciso mensalmente aqui de 10 vendas, tá? e de 100 leads. Minha meta mensal aqui é 41 mil, e eu preciso gerar 5 leads por dia. Tá? Isso aqui é legal para você validar. Falar assim, pô, beleza, ó, minha meta, eu quero $500 mil. Minha meta é R$41 mil mensal, beleza. Eu preciso gerar 5 leads por dia para conseguir atingir essa meta. Será que eu consigo? Beleza, consigo. Ou você pode pensar assim, na minha situação atual, eu tenho 2 fontes de leads, tá? Um marketing e, sei lá, um vendedor, um prospectador, e eu gero 2 leads, cada um desses gera 2 leads dia para mim. Então, se você precisa de 5, você precisa de mais, ou dobrar ali o seu investimento no marketing, ou ter um outro funcionário para gerar esses leads. Só que se você for colocar mais um funcionário ou aumentar o marketing, você tem que recalcular, né? Porque o seu custo vai aumentar, então sua meta aumentaria, e aí você precisa aqui refazer um pouquinho a sua meta para poder justificar isso. Agora imagina que o meu ticket médio, em vez de 4 mil, seja R$1.000. Então, cada serviço que eu vendo, em vez de receber 4 mil, eu recebo 1.000. Aqui, a gente chegou na situação, deixa eu botar o $500 mil aqui de novo. $500 mil, beleza, a meta mensal é 41 mil. Só que agora eu preciso gerar 19 leads por dia para conseguir satisfazer essa conta aqui. Aí você pode falar, pô, 19 leads por dia para mim não dá. Beleza, então o que você pode fazer? Ou você aumenta a sua taxa de conversão, ó, quanto mais assertivo você é, você vai precisar de menos pessoas para poder fazer a sua venda. Então, se eu tiver uma taxa de 20%, eu preciso gerar 10 leads por dia, caiu pela metade. Falo, pô, beleza, já dá para melhorar aqui. E se eu aumentar um pouquinho o meu ticket médio, de 1.000 for para 1.500, foi para 6. Aí você fala, pô, não, 6 leads por dia eu consigo. Meu processo atual consegue suprir essa demanda. Então, beleza, está validado. Eu preciso aumentar para 20 minha taxa de conversão.
e para 1.500 o meu ticket médio. Então, isso aqui é legal porque você consegue ir brincando e verificando a sua situação atual com a situação futura, né? O que você quer encontrar na realidade. Essa primeira tela aqui é uma simulação. E a segunda tela, a gente tem aqui um acompanhamento. Então, imagina que a minha meta anual, deixa eu botar aqui um valor menorzinho. Beleza, aqui ó, 100 mil. Minha meta anual é de 100 mil. Tá? Minha taxa de conversão. Aí aqui a taxa de conversão e o ticket médio não influenciam em nada. Aqui é só a meta anual que influencia. Então eu tenho aqui a meta de 100 mil, que seria o laranjinho daqui. E eu tenho o quanto eu fiz. Então eu tenho aqui de janeiro do dia 2023 até junho de 2024, o quanto você fez aqui mês a mês. Tá? E aqui embaixo é a variação da meta. O quanto você variou aqui, positivamente ou negativamente, em relação à meta. Então, por exemplo, se minha meta for 100 mil por ano, mensalmente eu atingi, ó, todos os meses eu consegui bater a meta. Se minha meta fosse 150 mil, ó, tem mês aqui que a minha linha real, que é a cinza, está menor do que a laranja. Então, quer dizer, eu não bati a meta nesse mês aqui. Tá? E aí você pode ir brincando aqui também. Aqui é mais para a gente acompanhar o que foi feito de fato. Né? Não seria variável, a meta é estática. Aqui está variável só por demonstração mesmo. Mas aqui a gente teria mês a mês, vamos botar 160 para ficar mais ou menos. Ó. Então imagina que minha meta anual é 160 mil e tem mês que eu fiquei 10% abaixo, tem mês que eu fiquei 12% acima, 10% abaixo e assim sucessivamente. Então a gente consegue acompanhar, né, essa performance aqui e entender o que está acontecendo mês a mês. E o legal do BI é porque esses dados aqui eles são vivos. Então conforme essa operação de venda está acontecendo, a gente está alimentando esse BI e você está vendo isso aqui em tempo real. Tá? Então no meio do mês você consegue ver que está 10% abaixo do que deveria estar e consegue dar um gás maior, prospectar mais ou melhorar a sua taxa de conversão. Então, o Power BI, né, esses relatórios de BI que a gente cria, são importantes ferramentas de acompanhamento para as vendas. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Tá? Quem chegou no final, no meio, quem está vendo esse vídeo aí, que é o de paraquedas, peço a sua inscrição, tá, no nosso canal, fortalecer aqui o algoritmo e para você não perder os próximos conteúdos que a gente vier a fazer aqui pelo canal. Lembrando a vocês aí, essas 5 etapas aqui são as 5 etapas comerciais que a gente estrutura nos nossos clientes, tá? O planejamento, funil de vendas, aquisição, pós-venda e melhoria. Essa frase aqui é legal, tá? Quem não mede não controla, quem não controla não analisa, quem não analisa não gerencia. Então não adianta, se você não controlar os seus processos, não tem como você gerenciar, né? Seja a sua performance de venda, sua performance financeira, performance operacional. Então é importante controlar e monitorar. Tá? E a gente da Bender aqui apoia vocês nessas demandas. Quem quiser aqui, ó, aqui estão os meus contatos, tá? Vitor.Werneck no Instagram, Bender Performance no Instagram, tudo junto, e Bender Performance separado aqui no YouTube também. Galera, era isso que eu tinha para trazer hoje para vocês, tá? Um pouquinho da estruturação comercial, para vocês entenderem e terem um ponto de partida para definir as metas de vocês. Então tenham em mente que a meta comercial está vinculada à meta financeira, então definam primeiro uma meta financeira. Com base nessa meta financeira, vocês vão encontrar o número de vendas que vocês precisam, o número de leads que vocês precisam, verificar se esses leads, essa quantidade diária de lead está sendo tangível essa meta, você consegue de fato fazer aquilo ali, conforme você já prospecta e já faz tráfego. E se ela estiver aderente, você valida e começa a acompanhar, monitorar. E a qualquer momento desse processo que você precisar de ajuda, pode contar com a gente aqui da Bender, que a gente vai ter o maior prazer do mundo em ajudá-los.